Olá, pessoal. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre os métodos de pesquisa secundárias, né? Ou seja, aquelas pesquisas em que nós apenas utilizaremos dados públicos, né? E que nós não iremos coletar dados efetivamente, né? Apenas dados aí já presentes na literatura. E por isso não é preciso submissão do projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa, né? Ao CEP. Então, o que é que vocês devem saber depois dessa aula? Basicamente, analisar as especificidades das revisões narrativas e sistemáticas, diferenciar as modalidades de revisão sistemática, avaliar os vieses de estudos científicos e avaliar a validade de revisões sistemáticas. Tá bom? Então, como nós desenhamos um método, né, de revisão bibliográfica como um todo, né, incluindo todas? Basicamente, a gente parte de um problema, né, de pesquisa para delimitar uma pergunta de pesquisa lá através da estratégia Picot, né, e variações e delimitar os descritores, né, ou seja, as palavras, os termos que serão utilizados para achar a literatura. Daí a gente parte para a localização da literatura nas bases de dados, que sejam relevantes, né, utilizando-se dos descritores, né, então vai colocar os descritores nas bases de dados e achar aí os estudos correspondentes. Vamos organizar os títulos encontrados e selecionar os títulos. Então, vamos ler todos os títulos encontrados, né? E vão selecionar o que tem relação com seus critérios, né, de inclusão, que tem relação com a sua pergunta de pesquisa. Depois de ler todos os títulos e selecionar os mais relevantes, vocês lerão todos os resumos, né? Fazem Depois da análise dos resumos, sobrarão lá no fim alguns estudos que serão lidos na íntegra, né? E você fará uma última seleção de pertinência desse estudo para sua revisão. Daí, todos os estudos incluídos para leitura na íntegra que forem selecionados passarão pelo processo de fichamento dos estudos e depois, né, você fará uma análise, uma interpretação aí do conjunto aí de dados, né, encontrados. Então, quais bases de dados nós devemos utilizar, né? As bases de dados é onde a literatura está indexada, né? E as bases de dados, né, que possuem a literatura indexada, elas são importantes porque são nessas bases que nós encontramos estudos que passaram por revisão por pares, né, que estão em periódicos qualificados, né, e essas bases, né, basicamente são o PubMed, a Cielo, o BVS, né, o Redalic, o ERIC, o Educa, né, e existem dezenas de outras, mais ou menos relevantes, dependendo da área de pesquisa. Bom, por exemplo, a plataforma, né, ERIC e Educa, elas são especificamente da área de educação, né, enquanto a PubMed, ela possui mais literatura da área de saúde no geral, e assim vai, tá bom? E é importante também que a gente identifique o que a gente chama de literatura cinzenta. Basicamente, a literatura cinzenta são aqueles estudos, aqueles textos que estão em periódicos, não indexados nas bases, né, mais comuns, ou estão num formato, né, que não vai ser publicado em revistas, como em formato de monografia, né, que é produto aí, por exemplo, de um TCC, né, trabalho de conclusão de curso, né, de graduação ou de pós-graduação lato sensu. Pode ser uma dissertação, né, que é o produto de um mestrado, ou uma tese, que é o produto de estudos, mesmo às vezes com qualidade e relevância, podem não estar publicados em periódicos ou não estarem publicados na íntegra nos periódicos, né, nas revistas. E daí a gente usa, né, o Google Acadêmico, né, para utilizar. Ele é uma base interessante para a literatura cinzenta, mas ele é muito diverso e possui aí todo qualquer tipo de literatura, né? E a BDTD, que é a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, né? É uma plataforma brasileira em que você vai encontrar aí muitas dissertações de mestrado e teses de doutorado, que são também interessantes serem analisados durante uma revisão, especialmente sistemática, né? Daí, para achar tudo isso nas bases de
que é o and, o or e o and not, né? Que basicamente é o e, o ou, né? E o e não, né? Ou sem, né? O termo. Então, o que quer dizer esses operadores booleanos? Quando a gente usa o and, né? É uma associação obrigatória, ou seja, você quer que conste o x e o y, né? Você quer que conste o termo x e o termo y. Quando a gente usa o ou, né, é uma alternativa. Então você quer que conste o x ou o y, né? Então para aparecer os resultados que vão aparecer usando o e, tem que constar naquele resultado, né, naquele título, naquele resumo, enfim, o termo x e o y obrigatoriamente. Se a gente bota ou, se aparecer o x, o título já vai constar para mim. Mas se aparecer só o Y, o título também vai aparecer para mim, né? Então é assim que a gente usa, por exemplo, né, o ou. E o and not, né, é a exclusão, ou seja, você não quer que conste o termo X. Então, eu quero excluir todo o estudo que constar este termo, né? Pode ser interessante quando você vê que você faz uma pesquisa inicial, aparecem vários estudos com uma outra vertente que você não quer e você quer excluí-los, né? Então, aqui, por exemplo, né, estudante ou graduando, né? Então, se aparecer uma palavra ou outra, esse título vai ser incluso. E isso tudo com o E associado ao termo monitor, né? Então, você quer que apareça lá, por exemplo, no título, né? Ou no resumo, ou enfim, estudante ou graduando, e que apareça a palavra monitor. E veja que aqui existe um asterisco. Essa é uma estratégia muito interessante, né? É o que a gente chama de truncamento, que o que vai acontecer? Precisa aparecer essa raiz de palavra, monitor. Mas se aparecer monitoria, monitorias, monitores, qualquer variação que tenha essa raiz aqui inicial, vai aparecer nas minhas buscas, tá bom? E o EndNote, por exemplo, para mentoria. Então, se aparecer a palavra mentoria, eu quero que esse estudo seja excluído e que não apareça para mim, porque existe aí, eventualmente, estudos que sobrepõem os termos, tá bom? Então, isso daqui é um exemplo, por exemplo, de como a gente associa os descritores pelos operadores booleanos, né? E depois, para a seleção de estudos, né, depois que você fez o levantamento nas bases de dados e definiu lá uma série de títulos, né, que apareceram nas suas buscas, você vai ter que importar esses títulos para a plataforma Ryan, né, que é uma plataforma que dá para ser feito um uso gratuito dela, e lá a gente vai fazer a leitura e seleção dos títulos e dos resumos a partir dos critérios de inclusão e exclusão que a gente estabelecer, né? Terá uma outra aula apenas para explicação sobre o uso da plataforma, tá bom? Mas ela facilita muito o nosso processo. E daí, depois de você selecionar os títulos, selecionar os resumos, né? E por fim, os estudos que serão lidos na íntegra, nós vamos fazer o fichamento desses estudos, né? Então, o fichamento você pode fazer numa planilha Excel, num Google Docs, né? Eu acho mais interessante uma planilha Excel, né? Para você ter um conjunto de dados lá mais fácil de manusear, tá bom? E você precisa fazer uma identificação, né? Ou seja, qual que é o título do estudo que você está lendo, quais são os autores, qual que é a referência, né? Você já pode colocar referência num formato específico, né? De ABNT, né? Ou de Vancouver, né? A depender da revista em que vamos submeter, né? A pesquisa final. E muito importante que haja um link, né? Para depois ficar fácil da gente achar o estudo na íntegra, né? Esse link pode ser um link do site em que ele está publicado, ou DOI, né? Ou similar. Daí a gente delimitar numa segunda coluna, por exemplo, qual é o objetivo do estudo, né? Ou seja, o que os autores queriam estudar, né? O objetivo, lembrando, é aquela sentença, né? Com apenas um verbo no infinitivo no início dela, né? Então é isso que você precisa buscar. No geral, no próprio resumo, você já consegue identificar o objetivo do estudo.
Daí uma coluna para a gente descrever qual que é o método, né? Ou seja, quem foi estudado, o que foi estudado, como, quando, onde, né? Toda essa descrição. Quais tipos de instrumentos de coleta de dados foram analisados, né? Quem é essa população, essa amostra, né? O contexto, tudo isso aqui descrito no método. Daí os resultados de fato, né? O que produziram de novo, quais dados, né? Sejam quantitativos ou qualitativos que foram produzidos, coletados, né? E as análises derivadas, né? Tanto estatísticas quanto análises qualitativas. Tá bom? Você pode criar uma coluna também para colocar trechos que sejam relevantes para a citação, né? Quais frases você gostaria de citar no seu estudo no final, ou se basear, né? Ou que representem aí ideias centrais do texto que você está fazendo o fichamento. E uma coluna aí para comentários e críticas, né? Ou seja, o que que você pensou sobre o texto, né? O que que ele te causou de reflexão, que crítica você teve à qualidade do texto, né? E posteriormente também será inclusa aí colunas sobre os vieses, né? Que nós vamos estudar depois. No geral, quais são os tipos de revisão bibliográfica, né? Nós basicamente podemos dividir as revisões bibliográficas, as revisões de literatura, em dois tipos: a narrativa e a revisão sistemática, né? A revisão sistemática incluindo aí várias submodalidades, né? Com ou sem meta-análise, a meta-síntese ou a revisão integrativa, tá bom? Então, primeiramente, a revisão narrativa, né? A revisão narrativa, ela acaba sendo feito por qualquer um que vá fazer um projeto de pesquisa, porque ela é necessária, por exemplo, para escrever a introdução do projeto de pesquisa, em que a gente vai coletar literatura para fazer uma descrição ampla sobre um tema. Ela promove, então, uma rápida atualização sobre um tema, né? Mas não há um detalhamento do método de busca dos estudos. Então, você não vai ter que descrever quais descritores você utilizou, em quais bases você coletou, quantos artigos você selecionou. Isso não é necessário na revisão narrativa. Ela é apenas para uma rápida atualização e descrição ampla do tema, né? Às vezes utilizada também quando um tema é muito desconhecido ou está surgindo ainda para se traçar algum panorama sobre ele. Já a revisão sistemática, né, ela tem uma pergunta específica de pesquisa, ela tem um método explícito, específico e reprodutível de seleção dos estudos, né, que serão lidos na íntegra, e esse método vai ter que ser descrito passo a passo no seu projeto de pesquisa e no seu artigo, né? E a revisão sistemática pode ter uma síntese, né, dos resultados analisados, seja quantitativa, qualitativa ou mista, né? É necessário se realizar uma avaliação crítica, a gente não apenas reproduz a literatura já existente, mas faz uma avaliação crítica sobre os dados, comparando os estudos, comparando os resultados que convergem ou que divergem, né? E estabelecemos ao final aí as lacunas na literatura, ou seja, que vão dar uma porta de entrada para novos estudos, quais são as limitações da literatura, né? E as revisões sistemáticas, por todo esse processo amplo, né, e criterioso, elas se constituem em um padrão ouro de evidência. E, basicamente, as revisões sistemáticas, né, elas podem ter um cunho quantitativo, né, em que a gente vai fazer uma síntese com análise estatística ou não. A síntese quantitativa, se ocorrer com análise estatística, né, a gente vai ter o que a gente chama de uma revisão sistemática com meta-análise. E se não for possível, né, por não homogeneidade, ou né, os estudos não são próximos entre si, ou não coletaram dados da mesma forma, é possível, às vezes, fazer uma análise estatística ou uma síntese, mas sem um tratamento estatístico muito robusto. Apenas uma congruência e uma associação dos dados quantitativos. Isso é uma revisão sistemática descritiva. Daí, se nós usarmos uma revisão sistemática que vai ter apenas dados qualitativos, né, a síntese, né, vai ser feita aí basicamente por uma meta-síntese, né? Existem outras possibilidades, mas o mais comum é uma meta-síntese, que depende um pouco da metodologia determinada pelo objetivo da revisão sistemática, né? Mas a meta-síntese basicamente é quando você faz uma aí, congruência, né?
uma aglutinação dos artigos por temática, né? E vai analisar aí quais são os indicadores qualitativos trazidos pela literatura, tá bom? E quando nós fazemos uma análise mista, né, tanto com dados quantitativos e qualitativos, é o que a gente chama de uma revisão sistemática, né, do tipo integrativa, em que une essas duas articulações. Nem sempre as revisões sistemáticas utilizam esses termos aqui que eu coloquei para fim de classificação. Às vezes a revisão sistemática simplesmente é classificada dessa forma, revisão sistemática, né? Só que aí você vai conseguir perceber se ela usa dados quantitativos com ou sem meta-análise, qualitativos ou mistos, tá certo? Muito bem. E como a gente traça se existe uma validade da revisão sistemática, ou seja, se é válido as conclusões daquela revisão da literatura, né? Então, basicamente, existem alguns critérios, né? A revisão sistemática tem uma validade descritiva quando todos os meios acessíveis de busca foram utilizados, né? Então, usaram-se várias plataformas, né? Várias bases de dados, e não apenas algumas, né? Ela tem uma validade interpretativa se é correspondente, né? É coerente os dados registrados pelo revisor e a sua interpretação, né? Ela tem uma validade teórica se existe credibilidade dos métodos que foram desenvolvidos para atingir a síntese das evidências, ou seja, o método utilizado na revisão sistemática, né? Os critérios de inclusão e exclusão, tudo isso, se tiver uma credibilidade consistente, tiver tudo demonstrado no seu projeto, no seu artigo. E vai ter uma validade pragmática se todas as conclusões que você chega, né, que você discute no seu artigo, tem uma aplicabilidade prática, né, das evidências, né, e não apenas é uma informação pela informação, mas sim se isso é útil para aquela população, né. E é uma parte muito importante das revisões sistemáticas, né, e da análise crítica no geral de leitura dos artigos, né, a análise de vieses, né. Então, basicamente, o que é um viés? Viés é um erro sistemático no método que pode levar a uma distorção do resultado, né. Ele não é um erro aleatório, ele é um erro aí por uma má prática científica, seja por inexperiência ou por um método mal construído, né. Então, eu trago aqui, por exemplo, três tipos de vieses, né? Existem muito mais, né? Eu trago alguns três que são mais comuns de nós analisarmos. Então, o viés de seleção é quando a amostra do estudo não é representativa da população, né? Ou, por exemplo, não é uma amostra aleatória que pode induzir, né, a algum erro, né, sistemático. Como exemplo, né, por exemplo, você quer estudar um conjunto aí de estudantes, você quer estudar a população de estudantes da área de saúde no Brasil. Só que você pega apenas uma instituição e você tem lá 50 respostas de estudantes de vários cursos. Isso é uma amostra não representativa, né? Aferição é uma baixa validade do instrumento de coleta ou uma imprecisão na definição da atividade avaliada, né? Então, você pega um instrumento de coleta que você não faz nenhuma revisão de literatura, nenhuma reflexão, nenhuma validação por pares, ou não utiliza um questionário padronizado, simplesmente coloca perguntas lá que você inventou sem nenhuma validação, nenhum teste. Isso pode ter uma baixa validade e gerar resultados imprecisos, né, ou enviesados, né. Ou, por exemplo, né, um viés de aferição muito clássico é quando você faz, por exemplo, uma escala Likert, mas ela não está calibrada, né. Então, a escala Likert, né, quando você tem categorias, por exemplo, muito bom, bom nem ruim, ruim, muito ruim. Isso é uma escala Likert que está com as respostas, né, igualmente distanciadas entre si. Aí imagine que você tem lá uma pergunta que as possíveis respostas são excelente, muito bom, bom e muito ruim. Veja que você tem mais respostas positivas do que negativas, e isso daí pode ser um viés de aferição, né? Você está induzindo respostas. E existem aí os vieses de confundimento, né? Então, quando ocorre uma diferença não aleatória de exposição em relação aos grupos comparados, né? Ou quando existem, por exemplo, uma terceira variável, né, que não foi analisada e está confundindo, né,
a sua correlação, a sua associação estatística que você fez, né? Então, você comparou, por exemplo, quem faz ligas acadêmicas com quem passa na residência. Só que você esqueceu de analisar outro fator. Aí você vê lá que existe uma associação, quem faz mais liga passa mais na residência. Só que na verdade não era isso que causava. E era lá horas de estudo, qualidade do internato, qualidade do corpo docente, enfim, existem outros fatores que influenciam nisso, né? E por você não analisá-los, né, você acabou tendo uma diferença, mas que não era aleatória, uma diferença que não era associada de fato à exposição feita a um determinado grupo. Bom, bom pessoal, então por enquanto é isso e bons estudos.